Fala aí, queridos, graça e paz, mais uma vez com vocês compartilhando um pouco aí da palavra de Deus, nesse momento com o nosso tema Fala aí, Pastor. E antes de darmos início ao nosso tema, eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem aí por onde quer que você passasse, onde o Senhor tocasse no seu coração. Então se inscreva nesse canal, curta, compartilhe. Você ainda que não é inscrito e só gosta de assistir os vídeos, se inscreva também, comente lá, compartilhe, e assim eu vou ter muito prazer em ler os seus comentários e junto iremos crescer também aí na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar você também a se inscrever lá no nosso Facebook, tá? Curtir lá o nosso Facebook, temos o Instagram, onde lá a gente está compartilhando aquilo que o Senhor tem tocando no nosso coração durante aí a semana. Então é um feedback que a gente tem aí com vocês também aí semanalmente, diariamente também. Então tem sido uma bênção, né? As nossas postagens lá, os comentários, as críticas, porque são elas que nos fazem crescer. E aquelas críticas assim que não acrescentam muito à nossa vida, a gente só retém aquilo ali, guarda um pouquinho e tenta amadurecer para que assim a gente avance mais e mais. Então sugira temas aí nas quintas-feiras do nosso Fala aí, Pastor. Então temos a nossa série de mensagens aos domingos, onde estamos aprendendo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então, aqueles que não acompanharam desde a nossa primeira mensagem, acompanha lá, tá lá no nosso Facebook. Você pode rever as mensagens e aqueles que já assistiram, assistir novamente para assim aprender. Então, tem sido motivo de muita bênção e alegria. O nosso tema hoje do Fala aí, Pastor, é o reféns da língua. Então iremos aprender um pouco aí sobre o poder da língua, sobre aquilo que a gente fala e ver que nós somos reféns daquilo que a gente fala. Então a gente pode muitas vezes falar as coisas sem pensar e muitas vezes nos tornamos refém daquilo que falamos. E para dar início aí ao nosso tema, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Tiago 1:26 vai falar assim para nós: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, está apenas se enganando e o próprio coração dele também está sendo enganado e a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso e não controla, não domina a sua própria língua, está enganando a seu próprio coração e a sua religião é vã. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente muitas vezes profere, com aquilo que a gente fala, porque nós nos tornamos reféns daquilo que nós falamos. Então, aquilo que a gente fala, a Bíblia diz que a palavra lançada, ela não volta vazia, ela vai produzir, ela vai gerar algum resultado. Nós somos fruto daquilo que falamos, nós somos fruto daquilo que declaramos. Assim como nós declaramos a nossa fé em Deus, assim como nós trazemos à existência aquilo que nós por fé declaramos, também trazemos à existência aquilo que de mal existe também quando nós falamos e declaramos. Sabe? Como você declara alguma palavra, aquela palavra ela gera um ambiente espiritual e nós nos tornamos assim reféns dessa palavra. Eu queria que você abrisse lá um pouco lá em Tiago, capítulo 3 também, no mesmo livro aí, Tiago 3, do 2 em diante, a gente vai aprender algumas coisas poderosas aí nesses versículos. Tiago 3, 2 vai falar que nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça a não falar, se alguém não tropeça a não falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Então a Bíblia nos orienta assim: queres ser perfeito, sobre essa perfeição. Então você vê que a Bíblia está dizendo aqui que se nós não tropeçarmos naquilo que a gente fala, nós somos perfeitos. Olha que nível. E ele vai continuando aqui: ora, se pomos freio na boca de cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aí continua no versículo 4, observar igualmente os navios em que, sendo tão grandes e batidos de fortes ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, porque um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vê-lhe como uma pequena fagulha,
põe em brasa tão grande serva? Ora, a língua, ela é fogo, ela é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma nas chamas do inferno. Então, note que coisa séria. A nossa língua, aquilo que a gente declara, quando a gente não domina a nossa própria língua, ela está fazendo com que todos os nossos membros, o nosso corpo, ele é contaminado e coloca o corpo inteiro, não só em chamas, mas também toda a carreira da nossa própria existência, ela é posta pelas chamas do fogo do inferno. Então a gente tem que aprender a dominar a nossa língua, trazer existência, palavras de bênção sobre nossas vidas. Temos que ter cuidado com isso. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves e de répteis marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Porém a língua nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incutido, carregado de veneno fortífero. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que as suas palavras elas são venenosas. Eu tenho certeza que você já deve ter encontrado com alguém que as palavras você destilam o próprio veneno. São pessoas muitas vezes que não acrescentam muitas coisas em nossas vidas. Então, de tais pessoas também, a gente tem que romper esse laço de proximidade, porque aquelas pessoas que muitas vezes se aproximam de nós e que não tem uma palavra de alegria, sabe? É uma palavra que tudo está ruim, tudo vai dar mal, tudo está indo de mal a pior, só tem más notícias e assim. É uma pessoa muitas vezes que não acrescentam muita coisa com aquilo que falam. Então aquilo que a gente fala expressa muitas vezes quem nós somos também. Aí ele continua no versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode jorrar água doce. É aquilo que outrora eu estava falando, que a gente revela quem nós somos por aquilo que nós também falamos. Na verdade, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Como anda o seu coração? Como anda o meu coração? Como está o nosso coração? Então, não adianta, muitas vezes a gente quer segurar uma imagem, uma aparência, que muitas vezes até convencem as pessoas por algum tempo. Mas quando a gente abre a boca, revela aquilo que nós somos de fato. Então a gente vai ser o somatório daquilo que a gente busca ser, de conhecimento, de educação, de cultura. Deve ser muito chato a gente estar muitas vezes próximo a pessoas que, quando estamos andando no meio da rua, aquela pessoa muitas vezes começa a falar e começa a abrir sua boca e você começa a ter até vergonha daquilo que a pessoa está falando, porque não sai uma palavra boa, só sai palavras obscenas, só sai palavras maledicentes, e muitas vezes a gente tem que ter cuidado com isso e parar para analisar que muitas vezes nós estamos atraindo para a nossa vida aquilo que a gente é. Então a gente tem que entender como é que pode de uma mesma fonte jorrar água doce e a água salgada. Então não combinam tais coisas. Então a gente tem que procurar se cercar de pessoas que a gente compartilhe também daquilo que elas falam, porque aquilo que elas falam vai ser simplesmente a expressão verbalizada daquilo que elas estão pensando, daquilo que elas são. Então esse nosso Fala aí Pastor, reféns da língua, traz para nós esse entendimento que nós somos reféns daquilo que nós declaramos com a nossa boca, sejam de bênção,
seja de maldição. Ué. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as comunhões e consolações do nosso amigo Espírito Santo venham governar a nossa vida. E entenda, queridos, que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.